Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o Douglas e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre cálculo 1 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe caso saiba de alguém que está precisando de uma ajuda com cálculo 1. Bom, então vamos começar. Do item A a gente tem essa função aqui, definida em intervalos. Para valores menores do que 1, a fórmula da função é essa. Para valores maiores ou iguais a 1, a fórmula da função é essa daqui. No item B e no item C também vão ser funções definidas por intervalos. E nesses casos é bastante interessante calcular os limites através dos limites laterais. Porque, por exemplo, aqui à esquerda do 1 tem uma fórmula, consigo calcular o limite aqui dessa fórmula. E à direita do 1 tem uma outra fórmula e eu também consigo calcular limite a partir dessa fórmula daqui. Separadamente, são funções contínuas, mas daí o que a gente pode se questionar é o que acontece exatamente na transição das duas. Por isso que é interessante calcular o limite separadamente e ver se acaba dando exatamente a mesma coisa. Então vamos lá, vamos começar calculando esse item A, o limite da função, quando x tende a 1, ou seja, bem na divisão entre essas duas fórmulas. Vamos começar então calculando o limite pela esquerda. Vamos colocar assim ó, o limite do f de x. O x está indo para 1, mas está indo para 1 menor do que 1, pelo lado esquerdo. Se o x está indo para 1 pelo lado esquerdo, a fórmula da função agora sim está bem definida, porque à esquerda do 1, a fórmula da função é x² mais 1. Então, vou colocar aqui x² mais 1, o x tendendo a 1. O interessante aqui é a fórmula x² mais 1 é de uma função contínua. Eu posso simplesmente utilizar a substituição de variáveis. Então, o x aqui substituindo por 1 vai ficar 1² mais 1, que vai dar 2. Agora vamos calcular o limite pelo lado direito. Limite de x indo para 1 mais maior do que 1 da função f. Já que a gente sabe que o x é maior do que 1, a gente pode substituir a fórmula da função f. Vai ser o x menos 2 elevado ao quadrado. Agora, essa aqui é uma função contínua, eu posso simplesmente substituir o x por 1. Deve ficar 1 menos 2, que dá menos 1, elevado ao quadrado vai dar 1. Como esses limites laterais deram valores diferentes, a gente fala que não existe o limite da função quando x tende a 1. Agora vamos para o item B. Essa função aqui ela é quebrada em 3 intervalos, mas agora só vai importar 2 deles, na verdade, porque a gente vai calcular o limite da função quando x tende a 1. Então só importa o que acontece com a função ao redor do 1. Não importa o que ocorre exatamente no 1, não importa o que ocorre mais longe do 1, né, para x maior do que 2. Vai importar aqui, ó, logo à esquerda do 1, logo à direita do 1. Como tem fórmulas diferentes, vamos aplicar os limites laterais. Vamos começar pelo limite pela esquerda, limite de f de x, o x indo para 1 pelo lado esquerdo, ou seja, valores menores do que 1. Para valores logo próximos do 1, mas menores, eu já sei a fórmula da função. A fórmula da função vai ser x, olha aqui, ó, valores menores do que 1. Então vai ser o limite de x quando x tende a 1 pelo lado esquerdo. Podemos substituir o x pelo 1, o resultado disso vai ser 1. Agora o limite pela direita, o x indo para 1 pelo lado direito, valores maiores do que 1. Sabemos a fórmula para valores maiores do que 1, é essa daqui, 2 menos x². Então vai ser o limite do 2 menos x², o x indo para 1. Essa é uma função contínua, posso simplesmente substituir aqui. Então vai ficar 2 menos 1². 2 menos 1², o resultado disso vai ser 1. Note que dessa vez os limites laterais foram iguais. E quando os limites laterais são iguais, o valor do limite sem ser o lateral vai ser exatamente o mesmo que os limites laterais. Ou seja, o resultado disso aqui vai ser igual a 1. Agora no item C a gente considera a mesma função do item B, só que é o limite do x tendendo a 2. Ou seja, vai importar o que ocorre ao redor dos 2. Um pouquinho à esquerda do 2, um pouquinho à direita do 2. Então vamos calcular o limite pela esquerda, o x indo para 2, mas menor do que 2. A fórmula da função para x um pouquinho menor do que 2 a gente conhece, vai ser o 2 menos x². É uma função contínua, então substituindo o 2 aqui no x, vai ficar 2 menos 2², vai ficar então 2 menos 4, que dá menos 2. Agora vamos pelo limite
o x indo para 2 pelo lado direito. Sabemos a fórmula da função f, quando o x está um pouquinho maior do que 2, a fórmula vai ser dada aqui, ó, nesse intervalo. Vai ser dado por x menos 3. Então, é o limite do x menos 3. Podemos substituir o x por 2 vai ficar 2 menos 3. O resultado vai dar menos 1. Se o resultado deu menos 1, então aqui deu diferente, o que significa que limites laterais diferentes, dependendo de como a gente está fazendo o x se aproximar por 2, está dando um resultado diferente, o que significa que não existe esse limite da função quando x tende a 2. Agora todos esses itens aqui envolvem módulo. Quando envolve módulo, normalmente é interessante utilizar limite lateral, porque o módulo nada mais é do que escrever a função aqui em intervalos também. O módulo de x é x se o x for maior ou igual a zero, menos x se o x for menor do que zero. Então é só um jeito sucinto de escrever uma função que é definida aqui em partes. Esse item D em específico daria para a gente calcular o limite sem ir atrás dos limites laterais, porque a função módulo é uma função contínua, então isso aqui seria o módulo do limite do x, o x indo para zero, então ficaria o módulo de zero, daria zero. Mas já que a gente está treinando limites laterais, vamos ver como que ficaria. A gente faria o limite do módulo de x quando x tende a zero pelo lado direito. Isso aqui, já que o x é maior do que zero, o módulo de x vai ser simplesmente x. Então, o x está indo para zero. E daí o resultado disso vai ser zero. Vamos fazer a mesma coisa pelo lado esquerdo. O x indo para zero pelo lado esquerdo da função que é o módulo de x. Isso aqui vai ser igual ao limite de menos x, porque quando o x é negativo, à esquerda do zero, o módulo de x é menos x. Vamos fazer o x ainda ir para zero. Agora a gente consegue substituir o x para o zero, e daí isso aqui vai dar zero. Os limites laterais deram exatamente a mesma coisa, o que significa que o limite do módulo de x vai ser zero. Agora vamos para o item E. No item E já não daria para fazer sem limite lateral diretamente, ó, porque substituindo o x por zero vai ficar zero sobre zero, dá uma indeterminação. Então pode ser interessante utilizar os limites laterais mesmo. Vamos começar calculando o limite pelo lado direito. O x indo para zero, mais maior do que zero. Daí vamos já colocar aqui, ó, o módulo de x, como que ficaria? Já que o x está indo para zero pelo lado direito, o módulo de x seria mais x. Então fica x sobre x. X dividido por x dá 1. Então é o limite de uma constante. O resultado disso aqui vai ser o próprio 1. Vamos calcular agora o limite de x pela esquerda. X indo para zero mais negativo. O módulo de x, que está aqui em cima, vira menos x. E daí, com isso, a gente elimina a função módulo, isso que é interessante. E daí, dividido por x. Menos x dividido por x, dá para cancelar, vai sobrar o limite de uma constante, a constante menos 1. E daí, note que esses valores aqui são diferentes, o que implica que esse limite não existe. Agora vamos para o item F. Novamente a gente tem um módulo, que pode implicar que pode ser interessante utilizar limites laterais para resolver esse limite. Mas a primeira tentativa sempre substitui o x para onde ele está indo aqui, mas ao substituir o x por menos 6 em cima da zero, embaixo da zero, dá uma indeterminação. Então não dá para resolver simplesmente substituindo, a gente nunca pode fazer um zero sobre zero, não dá para dividir por zero. Vamos utilizar os limites laterais então. Vamos calcular o limite do x indo para menos 6. Vamos começar aqui pelo lado direito, ou seja, um pouquinho maior do que o menos 6. A função vai ser 2x mais 12 dividido por... Aqui a gente tem módulo de x mais 6. Quando o que está dentro é positivo, daí a gente simplesmente tira o módulo. No caso, se o x for maior do que o menos 6, isso aqui é positivo. Isso aqui dá zero quando x é menos 6. Se for maior, então é positivo. A gente pode simplesmente tirar o módulo. Então vai ficar 2x mais 12 dividido por x mais 6. O numerador a gente consegue fatorar, pode colocar o 2 em evidência. Então vai ficar 2 vezes x mais 6 dividido por x mais 6. O x indo para menos 6. A gente pode cancelar x mais 6 com x mais 6. É o limite de uma constante, a constante 2, então o resultado disso aqui é 2.
Vamos fazer bem parecido, mas agora calcular o limite do x indo para menos 6 pelo lado esquerdo, um pouquinho menor do que 6. E daí esse 2x mais 12, eu já vou colocar aqui como 2 vezes x mais 6. Daí dividido pelo módulo de x mais 6. Só que agora o x mais 6 vai ser negativo, porque o x é menor do que menos 6, um pouquinho menor do que o menos 6. Então o valor aqui dentro fica negativo, o que significa que o módulo vai ser o negativo dele. Vai ser então menos x mais 6. Só relembrando aqui, ó, a função módulo, quando o que está dentro é menor do que zero, o módulo vai ser menos o que está dentro. Então é isso aqui o que está dentro, a gente está colocando menos porque o que está dentro é negativo nessa situação. A gente consegue cancelar x mais 6 com x mais 6, vai ficar 2 dividido por menos 1, o resultado desse limite lateral vai ser menos 2. Aqui os limites laterais deram diferentes, o que implica que esse limite não existe. Agora vamos para o item G, temos módulo aqui novamente. Primeiro vamos simplesmente substituir o x por 2, ver o que acontece. Aqui embaixo dá 0, em cima dá 4 menos 8 menos 4, mais 4, 0. 0 sobre 0, uma indeterminação. Então não funcionou a substituição de variáveis. Vamos calcular os limites laterais, até porque tem um módulo aqui. Então vamos simplificar o cálculo dos limites utilizando o limite lateral. Vamos fazer o x ir para 2 pelo lado direito, vai ficar x² menos 4x mais 4 dividido por x menos 2. Por que eu posso simplesmente tirar esse módulo? Porque isso aqui dá zero quando x é igual a 2. Se o x é um pouquinho maior do que 2, então isso aqui é um número positivo, a gente pode simplesmente tirar o módulo. Então aqui vai ficar x menos 2. E quanto que dá esse dividido por esse? Isso aqui tem mais de uma forma de resolver. Eu vou resolver de uma forma que eu acho mais simples, mais rápida, mas depois eu vou mostrar uma outra forma também. Então vamos fatorar esse numerador. Vai ficar o limite de x tendendo a 2 mais. Esse x² menos 4x mais 4 seria interessante lembrar que é o x menos 2 ao quadrado. Pode fazer essa conta aqui, você vai ver que vai bater com essa. Isso aqui é o que a gente chama de um produto notável, né? É o quadrado aqui do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, e esse aqui o quadrado do segundo, que seria o 2. Então, eu olhando isso aqui, eu sei que é o x menos 2 elevado ao quadrado. Daí isso aqui está dividido por x menos 2. Dá para cancelar o quadrado de cima com o x menos 2 que está embaixo. Daí eu consigo usar a substituição aqui do x por 2. Então vai ficar limite 2 menos 2, então vai ser igual a 0. Vamos fazer a mesma coisa pelo lado esquerdo, então limite x indo para 2 pelo lado esquerdo. X² menos 4x mais 4 eu já vou colocar como x menos 2 ao quadrado. Daí vamos dividir módulo de x menos 2. Como o x está indo para 2 pelo lado esquerdo, é menor do que 2. O que significa que o que está aqui dentro do módulo é negativo. Então, o módulo de um número negativo, a gente coloca o menos na frente. Vai ficar menos x menos 2. Cancela esse quadrado com esse x menos 2. Daí a gente faz o x igual a 2. Vai ficar 0 dividido por menos 1. Isso aqui dá 0. Então, bateu ó, os dois limites laterais a mesma coisa, o que implica que o limite que a gente tem interesse também tem que ser igual a eles, tem que ser 0 também. Agora eu vou mostrar uma outra forma de resolver isso aqui, tá? Sem precisar fatorar, a gente poderia simplesmente fazer a divisão polinomial. É algo que a gente até na escola aprende antes da fatoração. Então, se lembrar da divisão polinomial, também dá para resolver isso. Vamos fazer aqui no canto, só para mostrar como que ficaria. X ao quadrado menos 4x mais 4 dividido por x menos 2. E também dá para utilizar Breuer-Ruffini, acaba sendo até um pouquinho mais fácil. Mas vamos continuar aqui, eu acho que a divisão polinomial é mais clara de entender o que está acontecendo. É quase uma divisão normal. A gente tem que fazer chegar aqui no x², como aqui só tem um x, a gente pega e multiplica por x.
porque daí multiplicando aqui vai ficar x² menos 2x, a gente troca o sinal e passa para o outro lado. Então, x vezes x, x². Troca de sinal aqui, vamos subtrair então x². A gente vai ter x vezes menos 2 menos 2x, passa para o outro lado aqui como 1 mais 2x, daí faz a conta, x² menos x² cancela, menos 4x mais 2x dá menos 2x. E ainda desce aqui o mais 4. E agora, como que faz para esse aqui chegar no menos 2x? Temos que multiplicar por menos 2. Menos 2 vezes x vai dar menos 2x, troca de sinal, mais 2x. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4, troca de sinal, dá o menos 4. Faz a conta aqui, restou zero, o que significa que esse dividido por esse dá x menos 2. Foi o que a gente obteve aqui, ó. Esse dividido por esse, dando x menos 2. Então seria uma outra forma, tá? Realmente só fazendo a conta, divisão polinomial aqui. Também daí não precisaria fatorar e você chegaria na mesma resposta. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se por acaso ele te ajudou, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. E sabia que tem nosso curso de cálculo 1 completo na plataforma Ataque? O link está na descrição se você quiser dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita.